E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. É um prazer revê-los. Mais uma transmissão pelo Periscope, aqui no Periscope do Delta Thiago. Sejam bem-vindos. Dali Medula! Grande Pedro Medula, parceirão aí. Bem-vindo, Medula. É um prazer tê-lo aqui comigo, com o pessoal. Valeu mesmo. Saber Mais Direito também já vi que está na área. Grande Dalmo do Saber Mais Direito, Pedro Medula, Dalmo. Valeu mesmo, pessoal. Show de bola. Tamo junto aí. Tamo junto. Valeu, Medula. Valeu, Dalmo. Pessoal, vamos convidar os seguidores aí. Vamos convidar os seguidores. Convidem os seguidores. Vamos compartilhar essa transmissão e vamos sentar o dedo na tela desse celular que eu vou falar hoje sobre essa lei nova que saiu e que interferiu, que gerou reflexos no processo penal. Como vocês sabem, a Lei 13.257 de 2016, ela já foi publicada e entrou em vigor hoje, tá bom? Dia 9 de março. 9 de março, essa lei entrou em vigor. Professor, qual que é essa lei? É, pessoal, uma lei que alterou vários arcabouços normativos. Alterou o Código de Processo Penal, alterou a CLT, alterou o ECA, alterou várias espécies normativas, pessoal. E vejam, essa lei, ela tem um apelido, ela tem um nome pelo qual ela vai ser mais conhecida. Marco Legal da Primeira Idade, tá bom? Deixa anotado aí então, ó. Marco Legal da Primeira Idade, pessoal. Da primeira infância, perdão. Marco Legal da Primeira Infância. Tá? Anotem então aí, lei 13.257 de 2016, Marco Legal da Primeira Infância. Tá? Quem comprou o Vademecum já era. Quem comprou o Vademecum ontem já está desatualizado. Já está desatualizado, pessoal. É a tal da inflação legislativa, né? O legislador não para de criar leis, todo dia uma lei nova. E aí, pessoal, fica essa confusão, tá? A gente compra Vademecum, amanhã já está desatualizado, muda, e na realidade acaba não mudando nada, né? Mas isso aí é assunto para uma outra transmissão. Vamos focar hoje aqui nas alterações promovidas pelo Código de Processo Penal, tá? Vamos focar aqui. Essa lei, meus amigos, como eu já falei para vocês, a leitura é indispensável. Ela alterou a CLT, alterou o ECA, tá bom? E alterou o Código de Processo Penal, tá? E vamos seguir aí também, pessoal que me segue, vamos seguir aí meus colegas, o Pedro Medula e o Saber Mais Direito, tá bom? Então é o seguinte, ó, quem que não me segue ainda aí? Quem que não me segue ainda? Todo mundo me segue já? Estão me seguindo já, todo mundo? Todo mundo me segue. Quem que não me segue ainda? Eu vou colocar minhas redes aqui para vocês rapidinho, para quem não me segue ainda, tá bom? Rapidinho, ó. Pronto, pessoal. Então quem não me segue ainda, vamos seguir lá, tá? Delta Thiago, com TH, no Periscope, no Instagram, todos os dias eu posto dicas, tá bom? Então vamos começar então. Então vamos começar. Ó, tá? Quem tá anotando, vamos mandar bala, tá? Ó, quem tá anotando, vamos mandar bala. Seguinte, ó, os comentários de hoje são sobre a lei 13.257 de 2016. Essa lei entrou em vigor hoje, pessoal, dia 9 de março de 2016, tá bom? O nome dessa lei, vocês vão ouvir falar muito do nome dessa lei, Marco Legal da Primeira Infância. Marco Legal da Primeira Infância. Como eu já falei, ela alterou vários arcabouços normativos, CLT, ECA, Código de Processo Penal, e o foco aqui dessa transmissão são as alterações promovidas no CPP, tá bom? Não tem vacácio. Entrou em vigor na data da publicação, tá? Na data da publicação.
Então vamos passar o trator nessa lei, nós precisamos entender o que mudou no Código de Processo Penal. Bora passar o trator, tá? Vamos lá então, ó. Se eu começasse falando para vocês, básico, o óbvio, não combinaria com o meu estilo, com o meu perfil que vocês já conhecem. Perfil de passar o trator. E perfil de passar para vocês, pessoal, um treinamento pesado, insano, pessoal. O treinamento tem que ser insano. Se treinamento arroz com feijão, não rola, tá? Então treinamento nosso, guardem bem isso, ó, o treinamento nosso para os concursos tem que ser um treinamento insano. Quanto mais insano, mais fácil vai ser na hora da prova. Então, treinamento insano. Ó, primeira coisa, pessoal, vejam bem, ó. Vamos guardar bem a questão da idade, tá? Essa lei, o Marco Legal da Primeira Infância, ela traz uma idade, que eu já vou falar. Por que é importante guardar bem essa questão da idade? Porque de acordo com a idade, nós temos a aplicação de determinada lei. Então vejam, no ECA nós temos aquela distinção entre criança e adolescente. Lembram do ECA? O ECA fala que criança é a pessoa até 12 anos incompletos. A partir daí, até os 18 anos, nós temos o adolescente. Então vejam, o próprio ECA já começa fazendo uma distinção de idades. Professor, e qual que é a importância dessa distinção de idade no ECA? Essa importância é fundamental. Primeiro ponto, ó, tanto a criança como o adolescente pratica ato infracional. A criança e o adolescente praticam atos infracionais. Ó, muita gente erra isso em prova, pessoal. Ato infracional, como vocês sabem, é aquela figura típica que pode expressar um crime ou uma contravenção penal. Tá? E o ato infracional ele pode ser praticado tanto pelas crianças como pelos adolescentes. Muita gente erra isso. Muita gente acha que ato infracional só é praticado por adolescente. Não. O ato infracional ele pode ser executado tanto pelas crianças como pelos adolescentes. E é aí que vem essa distinção do ECA, de criança e adolescente. Uma das finalidades dela é a resposta estatal. Se o adolescente pratica um ato infracional, ele é punido, ele recebe uma medida socioeducativa. A gente não trabalha muito com esse termo de punição, porque o objetivo é proteger a criança e o adolescente. Então, se o adolescente pratica um ato infracional, meus amigos, ele recebe uma medida socioeducativa. Se a criança pratica um ato infracional, ela recebe uma medida de proteção. Então vejam, que distinção importante. A medida de proteção, ela não abrange a internação. Tá? Então, ou seja, a criança não pode ser apreendida, ela não pode ficar internada, ela não está sujeita à internação, que é a medida mais grave prevista no ECA. Tá? Então vejam, essa distinção de idade já começa no ECA. E depois nós temos também o Estatuto do Idoso, que prevê que a pessoa idosa é aquela que tem 60 anos ou mais. E aí nós temos a aplicação de certas medidas e de certos tipos penais em relação às vítimas idosas. Então vejam, o legislador vai trabalhando com idades. E isso despenca em provas. E aí vem o Marco Legal da Primeira Infância. E o que o Marco Legal da Primeira Infância fala? O Marco Legal da Primeira Infância fala aqui, ó, grifem aí, ó, primeira infância abrange crianças de 6 anos, ó, 6 anos completos ou 72 meses de vida da criança, tá? Então, ó, vamos parar um pouquinho as mensagens, porque a galera que está com o celular mais ou menos, que está com uma conexão ruim, começa a travar, tá? Então, ó, o que eu falei para vocês da idade, ó, vamos começar vendo a idade. Ó, essa lei, o Marco Legal da Primeira Infância, ela abrange crianças de 6 anos completos, até 6 anos completos. Os primeiros 6 anos completos, tá? As crianças que têm até 6 anos são abrangidas por essa lei. Se tem 7, 8, está fora dessa lei. Essa lei abrange os primeiros 6 anos da criança. Ela se aplica às crianças que têm até 6 anos. Se tem 10, 12, já não se aplica, tá, essa lei. Tá bom? Marco Legal da Primeira Infância. Vamos guardar a idade, pessoal. Ó, a lei fala assim, ó, o que a lei fala? Ó, a lei fala assim, ó.
Considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros 6 anos completos ou 72 meses de vida da criança, tá? Maravilha. Agora é aquilo que eu falei no começo da transmissão, ó. Se eu falasse isso para vocês, se eu repetisse isso para vocês, não seria uma transmissão minha. Lembra que eu falei para vocês? Eu busco o quê? Diferenciais. E vocês devem buscar diferenciais também. Ó, vamos sair do raso, vamos verticalizar, vamos buscar a profundidade. E como que a gente faz isso agora? Ó, vou dar um exemplo para vocês, tá? Treinamento insano, ó, verticalizando, nada de ficar no raso, tá? Treinamento insano. Ó, o que eu tenho para falar para vocês? Vamos ver quem que vai saber responder essa, ó. Fazendo um link com tudo que eu falei até agora. Faz de conta que cai para você assim na prova, ó. O que vocês falariam, ó? Doutor, doutora, defina quem é criança. O que vocês falariam? Quem que é criança? Como que vocês responderiam essa questão? Se fosse na oral, ó, na oral, o que vocês responderiam? Doutor, doutora, defina quem é considerada criança. E aí, quem que é considerada criança? Como que vocês responderiam? Quem que é considerada criança? E aí, quem que é considerado criança aí? Vamos ver o que vocês responderiam. E aí? Quem que vai acertar, hein? Ó que eu lancei, hein? Ó que eu lancei, ó. Quem é considerada criança? É a pergunta da prova oral de vocês. É a pergunta da oral de vocês, tá? Pensem assim, ó. Pergunta da oral de vocês. Um abraço pro Zuki na área. Ó, pessoal. Ó, pergunta da prova oral. Pergunta da prova oral. Pergunta da prova oral. Eu quero saber quem é criança. Pensem que essa resposta tá valendo a aprovação de vocês no concurso almejado, tá? Então a pergunta foi essa. Ó, o examinador perguntou: doutor, doutora, quem é considerada criança? E aí, o que vocês falariam? 0 a 6 anos? Vocês estão adotando aí o marco legal da primeira infância como resposta? E aí? E aí? Daqui a pouco vem a bomba, daqui a pouco vem a bomba. Vocês vão ficar atordoados com a resposta. Daqui a pouco vem a bomba. Ó, treinamento pesado, treinamento insano. Treinamento insano. Ó, treinamento insano. Até agora ninguém falou. Essas aí vocês não vão esquecer mais, hein? Ó, dica de ouro, pessoal. Bizu que vale diamante. Diamante, não é nem ouro, diamante. Ó, já comecei a passar o trator. Já comecei a passar o trator. Eu falei pra vocês. Se eu começasse essa transmissão falando do arroz com feijão, lendo apenas a lei, não seria uma transmissão minha. O treinamento tem que ser insano. Jogo pesado, treinamento insano. Ó, e aí? Ninguém vai responder? Ninguém vai responder? Ninguém vai responder? Ninguém vai responder, né? Vou falar então a resposta, ó. Guardem bem na memória. Vocês vão cair para trás. Estão sentados aí? Estão sentados? Estão sentados ou não? Essa questão já derrubou, pessoal, muitas pessoas no concurso de promotor que eu vi, Ministério Público, caiu também na Defensoria e derrubou quase todo mundo. Vou falar para vocês então, tá? Vou falar para vocês, ó. Segura a cadeira aí, hein? Segura a cadeira aí. Segura a cadeira. Segura a cadeira aí, tá? Ó. Tem que ter paciência, pessoal. Ó. Todo mundo errou, tá? Todo mundo errou. Todo mundo errou. Por quê? Porque depende. Mais uma vez, depende. Qual que seria a resposta adequada? Primeiro, citar o ECA. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É o Estatuto da Criança e do Adolescente que faz a distinção entre criança e adolescente. No Brasil, é o Estatuto da Criança e do Adolescente que regulamenta essa matéria. E para o ECA, criança é a pessoa que tem até 12 anos incompletos. Tá? A partir daí, nós já temos adolescente. Isso para o ECA. Agora, com essa nova lei, o ideal seria falar o quê? Que, como complemento, era interessante observar que o marco legal da primeira infância estabelece o limite de 6 anos completos para que as crianças
sejam o quê? Beneficiadas, atendidas pelas disposições legais dele. Só que criança é quem tem até 12 anos incompletos. Então vejam, vocês começariam falando com base no conceito do ECA. Avançariam e fariam a ressalva em relação ao marco legal da primeira infância. E finalizariam, chave de ouro, a finalização com a chave de ouro. Vocês citariam um instrumento de direito internacional. Um instrumento de direito internacional. Sabem qual que é esse instrumento? Esse instrumento é a Convenção sobre os Direitos da Criança. E o Brasil é signatário. O Brasil é signatário. E sabe o que essa convenção fala, pessoal? Essa convenção fala que a criança é todo ser humano com menos de 18 anos. Isso mesmo. Essa Convenção Internacional da Criança, que o Brasil é signatário, diz que criança é todo ser humano com menos de 18 anos. Com menos de 18 anos. Olha, vocês fechariam a resposta com uma chave de ouro. O que o examinador teria? Deixa eu perguntar para vocês. Essa é fácil, hein? O que o examinador teria com essa resposta? O que o examinador teria com essa resposta? Quem que vai falar? Vai, manda aí. O examinador teria o que com essa resposta, pessoal? Orgasmo jurídico. O examinador teria um orgasmo jurídico com essa resposta. Orgasmo jurídico. O examinador ia pensar, o candidato tem uma macrovisão em relação ao direito. Ele citou o ECA, citou a lei nova e ainda fechou com um instrumento internacional. Vejam, vocês não sabiam, né? Não sabiam porque ninguém falou da Convenção da Criança. Ninguém falou, né? Então, tá vendo? É o que eu falo para vocês, treinamento tem que ser sempre insano. Uma macrovisão do direito. Vamos fazer ligações. Direito internacional, direito interno, tem que fazer links. Visão macro. Quem sabe o mais, sabe o menos. Tá bom? Então vamos fazer sempre assim, visão macro. Treinamento sempre, tá? Sempre insano. Treinamento insano, combate fácil. Tá bom? Então vamos lá, já passei o trator, então vamos começar agora o Código de Processo Penal, tá? O trator já foi passado, não foi? Foi já passado, então já era. Então vamos começar. Quem está anotando? Quem está anotando, Quem está anotando? Vamos lá. Marco legal da primeira infância. Marco legal da primeira infância. Vamos lá, marco legal da primeira infância. Primeira providência que ele acrescentou no CPP. Primeira providência para quem está anotando, Primeira providência, ela está no artigo 6º do Código de Processo Penal. Artigo 6º do Código de Processo Penal, inciso 10. O legislador acrescentou este dispositivo para falar que, entre aquelas providências que a autoridade policial deve adotar na investigação policial, está a seguinte, o delegado deverá agora, colher informações sobre a existência de filhos, idades, se possuem deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Então, lá no artigo 6º, inciso 10 do CPP, o marco legal da primeira infância acrescentou essa diligência. O delegado agora, ele tem que buscar essas informações. O preso tem filhos? Qual a idade dos filhos? Eles têm deficiência? Quem mais cuida deles? Eles têm mãe? Eles são cuidados pela tia? Eles são cuidados pela avó? Vejam, essas informações passam a integrar o rol de providências do artigo 6º do CPP. Tá bom? Outro ponto para quem está anotando no resumo. Uma providência foi inserida no auto de prisão em flagrante. Tá? Essas mesmas informações que eu citei, ou seja, tem filhos? Quais idades? Tem deficiência? Quem cuida? Essas mesmas informações devem ser inseridas no auto de prisão em flagrante. Tá bom? No auto de prisão em flagrante. Artigo 304
parágrafo 4º do CPP. Mais um dispositivo novo que foi incluído no CPP, tá? Então, se eu prender hoje alguém, eu tenho que colocar no auto de prisão em flagrante essas informações. O indiciário tem filhos? Quantos anos eles têm? Eles têm deficiência? Quem mais cuida deles além do indiciado? A mãe, a tia, a avó, tá? Eu tenho que colocar essas informações no auto de prisão em flagrante. Ó, terceiro ponto para quem está anotando. Uma providência foi também inserida no interrogatório judicial. Professor, qual providência? Mesma coisa, pessoal. Ó, no interrogatório judicial, o juiz deve inserir essas informações. Deverá constar: o interrogando tem filhos? Qual que é a idade dos filhos? Entenderam? Eles têm deficiência? Ou ainda também, quem cuida deles? Tá bom? Isso também passa a ser providência do interrogatório judicial. Ó, artigo 185, parágrafo 10. Tá bom? Quarto ponto. A lei nova, ela alterou a parte do CPP que trata da prisão preventiva, da substituição da preventiva pela prisão domiciliar. O que constava antes lá no CPP, pessoal? Antes constava assim, ó. O juiz podia substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. Isso antes. Em qual caso? Podia antes, no caso de gestante, a partir do 7º mês de gravidez, ou sendo a gravidez de alto risco. Antigamente, o juiz só podia substituir a prisão preventiva pela domiciliar nessa hipótese envolvendo um gestante. Ou seja, a partir do 7º mês de gravidez ou sendo a gravidez de alto risco. Tá bom? Agora com a lei nova acabou isso, acabou. Qualquer gestante pode ter a prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar. É isso mesmo, qualquer gestante. Não tem mais isso de mês. Não tem mais a questão do 7º mês de gravidez, nem o alto risco. Ainda que a gestação dela, ainda que ela esteja grávida de 1 mês, ela já pode receber a prisão domiciliar em substituição à preventiva. Ainda que a gravidez dela não seja de risco. Tá? Então agora o legislador adotou apenas gravidez. Ele não fala mais em mês de gestação, ele não fala mais em risco. Basta ser gestante, tá bom? Aí pode substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Ó, e tem mais. O legislador acrescentou mais 2 hipóteses de substituição da preventiva pela prisão domiciliar. 2 novos casos, nos quais o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. Quais casos? Ó, primeiro, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Então, se a presa ela tem um filho com 10 anos, com 11 anos, o juiz pode substituir a preventiva pela prisão domiciliar. Ó, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Segunda hipótese nova, que a nova lei acrescentou no CPP. Ó, no caso de homem, o pai, caso ele seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Vejam que inovação interessante. Antes, o pai, o genitor, ele não podia ser beneficiado tão somente pela condição de pai. Agora ele pode, ó, desde que ele seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos incompletos. Então, se eu prendi o agente, se o indiciado ele não conta com outras pessoas para cuidar do filho, ó, aqui fala, pessoal, ó, o único responsável pelos cuidados do filho. Se eu prendi o indiciado e o filho dele não tem mãe, não tem ninguém para cuidar, ele é o único responsável, o juiz pode substituir a prisão preventiva dele pela prisão domiciliar. Mais uma hipótese de substituição, tá bom? Mais uma hipótese de substituição. Agora eu vou deixar para vocês
para finalizar, duas observações que saem do texto legal, que não repetem, que não dizem respeito ao que está na lei. Duas observações. Primeira, uma visão minha. Qual que é, pessoal, a intenção, o objetivo, o espírito da lei? Não é proteger as crianças que estão na primeira idade? Não é proteger, meus amigos, as crianças de até 6 anos de idade? Em suma, o objetivo, o princípio da lei é proteger as crianças. Concordam? Não é isso? É isso. Então, de que adianta o delegado, ao prender o agente em flagrante, de que adianta eu, delegado, apenas consignar no auto de prisão em flagrante se a pessoa tem filho, a idade, se tem deficiência, se alguém cuida? De que adianta eu fazer só isso? Embora o legislador não tenha consignado isso na lei, embora o legislador não tenha criado um dever para o delegado de comunicação, eu entendo que, seguindo o espírito da lei, o delegado de polícia deve entrar em contato com o responsável pelos filhos. Se eu estou prendendo o pai deles, eu tenho, como dever legal implícito, que ligar para a mãe, para o responsável, para outra pessoa que cuida dos filhos. Porque vejam, se a intenção do legislador, se o espírito da lei é proteger os filhos, de que adianta eu apenas consignar no auto de prisão em flagrante se o agente tem ou não tem filho, se tem deficiência, quem cuida? De que adianta eu só colocar isso no auto de prisão em flagrante? Na minha visão, não adianta nada. Se a intenção é proteger os filhos, se eu estou prendendo o pai deles, eu acho que, como dever implícito, numa interpretação teleológica, sistemática, eu acho que cabe ao delegado, como dever implícito, acionar outro responsável pelos filhos. Estou prendendo aqui o Tício. O Tício fala: doutor, os meus filhos estão sozinhos, tá? Eles estão sozinhos em casa, ou eles estão com tio. Olha, quem cuida mais deles é uma outra tia, é a minha irmã. Eu, como delegado, eu acho que eu tenho o dever legal, ainda que implícito, de pegar e ligar para a irmã, para falar: o seu irmão está preso, ele está pedindo para você cuidar dos filhos dele, enquanto ele permanece preso. Vocês não concordam? Porque senão a lei, ela perde um pouco a eficácia dela, para não falar da perda total de eficácia. Não adianta eu consignar no auto: o Tício alegou que tem um filho. Esse filho tem 5 anos de idade. Esse filho não tem deficiência. Esse filho é cuidado pela tia. Não adianta eu fazer isso. Porque aí o Tício não vai chegar em casa. E o filho vai ficar lá desamparado. E a tia que cuida dele não vai saber que o pai foi preso. Vejam, haverá um desamparo. Haverá uma situação de fragilidade, de vulnerabilidade. Então eu acho que eu, delegado de polícia, como dever implícito decorrente do marco legal da primeira infância, eu acho que eu devo acionar outras pessoas que ajudam a cuidar do filho do preso. Pode ser a esposa, pode ser a ex-mulher, pode ser a companheira, pode ser a tia. Vocês concordam? Não é um pensamento coerente? Não é um pensamento coerente? Um dever implícito para o delegado? Vejam, não haverá prejuízo nenhum. Muito pelo contrário, haverá benefício, haverá eficiência. Tá? Vocês concordam com esse raciocínio? É um raciocínio que eu criei aqui, que eu pensei, eu acho que tem tudo a ver com o espírito da lei. Concordam? Maravilha. Outra coisa que eu queria passar para vocês. Outra coisa. Exatamente, também acho que faz todo sentido. Outra coisa para vocês, Vamos supor que no interrogatório judicial o juiz esquece de aplicar o artigo 185, parágrafo 10. O juiz está lá fazendo o interrogatório, acabou o interrogatório, ele esqueceu de perguntar para o indiciado: você tem filho? Qual idade? Tem deficiência? Quem cuida deles? O juiz esqueceu. Pergunto para vocês: trata-se de nulidade ou não? Como que vocês classificariam essa falha juridicamente? Como que vocês classificariam essa falha juridicamente? E aí? O que vocês acham? A lei está em vigor. O juiz esqueceu.
É nulidade ou não é? E aí? E aí? Relativa ou não tem nulidade? O que vocês acham? O que vocês acham? Mera irregularidade? Eu estou falando agora do interrogatório judicial. Mera irregularidade? E aí? Não sabe? Não sei. Não tem nulidade? Pessoal, eu acho que se trata de uma mera irregularidade. Eu não vejo como essa falha, essa irregularidade, gerar efeitos de nulidade sobre o interrogatório, tá? Eu não vejo essa possibilidade. Ainda que nós passemos a considerar como nulidade relativa, nós teríamos que entender que se trata uma formalidade essencial do ato. Lá no CPP consta que se tratar de elemento essencial do ato, nós poderemos ter uma nulidade relativa, tá? Então a gente pode considerar como nulidade relativa, absoluta sem chance, mas a gente pode considerar como nulidade relativa, desde que nós adotemos este pensamento, ou seja, essas informações se tratam de elementos essenciais do ato. Aí a gente pode considerar como nulidade relativa. Só que nesse caso, como vocês sabem, a nulidade relativa, ela depende do quê? Da demonstração de prejuízo. Nós devemos observar várias questões. E essas questões podem afastar a nulidade. Foi alegada em momento oportuno? Gerou prejuízo? Vejam, tudo isso está lá no artigo 572 do CPP. Artigo 572 do CPP. Artigo 572 do CPP. Tá bom? Então a minha visão é essa. Eu acho que é mera irregularidade. Agora, se for para considerar nulidade, no máximo relativa. E se for relativa, terá que haver demonstração de prejuízo para o juiz anular o interrogatório. Tá bom? Vocês concordam? Concordam com isso aí? E aí? Diria relativa, né, o Felipe? Eu também acho que se for para adotar a questão da nulidade, é relativa. Mais que isso, eu acho que não rola. Tá bom? E ó, pessoal, que interessante. Que interessante. Nós podemos fazer ainda, meus amigos, nós podemos fazer um link com o procedimento de investigação criminal conduzido pelo Ministério Público. Se o Ministério Público for ouvir o investigado, não seria cabível a aplicação do marco legal da primeira infância? Com toda certeza. Com toda certeza. Nós poderíamos aplicar, tá? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque a situação é a mesma. Uma pessoa investigada está sendo ouvida em um procedimento criminal. Então, na minha visão, também tem aplicação nos PICs, nos procedimentos de investigação criminal conduzidos pelos membros do Ministério Público. Tá bom? Outro detalhe importante. Outro detalhe importante, pessoal. A regra que eu passei para vocês, lá no artigo 185, parágrafo 10, trata do interrogatório judicial, certo? Pergunto para vocês, essa regra do interrogatório judicial, eu aplico também no interrogatório policial? Aplico ou não aplico? Essa regra do interrogatório judicial que determina ao juiz que colhe essas informações dos filhos do interrogando, eu aplico essa regra no interrogatório policial? Aplico ou não aplico? Mais uma questão para vocês. Aplico ou não aplico? E aí? Aplico ou não aplico? Pegadinha de prova também, pessoal. As regras do interrogatório judicial se aplicam ou não se aplicam ao inquérito policial? Ao interrogatório policial? Pegadinha de prova, eu já vi várias vezes também, ó. As regras do interrogatório judicial se aplicam ao interrogatório policial no que for aplicável, no que for cabível, tá? Artigo 6º, inciso 5º do CPP. Então eu acho que se aplica sim, tá bom? Na minha visão, é plenamente aplicável essa regra do interrogatório judicial no interrogatório policial, tá? Mais uma questão para vocês.
Maravilha, pessoal. Conseguiram entender? Fera, né? É, verticalizando. Querem mais uma? Querem mais uma observação? Para sair do beabá? Beabá vocês já viram, tá? O pessoal copiou, colou a lei. Vamos sair do beabá. Querem mais uma? Vamos mais uma aí, ó. Vamos mais uma. Imaginem vocês que o Mévio, adolescente de 17 anos, foi apreendido em flagrante. O delegado de polícia está fazendo o auto de apreensão de adolescente infrator. Está fazendo auto de apreensão. Porque o Mévio, esse adolescente de 17 anos, ele foi roubar. Tá? Pergunto para vocês. Eu vou ouvir o Mévio, não vou interrogar ele. Vou ouvir declarações. Vou ouvir o Mévio. Vou colher as declarações dele. Eu aplico essa regra para o Mévio ou não aplico? Ou seja, eu devo perguntar para o Mévio se ele tem filhos, a idade dos filhos, quem cuida dos filhos dele? Aplico ou não aplico essa regra para o Mévio? E aí? Não aplico? Aplico ou não aplico? Aplico ou não aplico a regra para o Mévio? Pergunta boa, né? Pergunta boa. É a mesma coisa, pessoal, só muda o nome. Só muda o nome. Não é crime, é autoinfracional. Não é prisão em flagrante, é flagrante de apreensão. Só muda o nome. O MP não oferece denúncia, oferece representação, blá blá blá. Mas só muda o nome. Na prática, nós temos aí muitas semelhanças. Tá? A pessoa comete um fato típico, jurídico, blá blá blá. Tá bom? A pessoa, ela, de certa forma, é punida. Ficar internado é um tipo de punição. Ainda que a lei não diga isso de forma explícita, não deixa de ser um tipo de punição. Então, devo ou não devo aplicar para o Mévio essa regra? E aí? Vejam, meus amigos. Não seria razoável não aplicar. Exatamente isso. Se nós temos esses paralelos, não seria razoável não aplicar. Nada impede a aplicação, muito pelo contrário. Se o objetivo é a proteção integral da criança de até 6 anos completos, se o objetivo é esse, não importa para o espírito da lei, na minha visão, se o pai dela tem 30 anos, se o pai tem 20 anos ou se o pai tem 17 anos. De qualquer forma, ela vai ficar desamparada com a ausência do pai, não é? E outra, o ECA prevê aplicação subsidiária do CPP. Então, na minha visão, plenamente aplicável essa regra no caso de apreensão de adolescentes infratores. Não é um raciocínio lógico? É um raciocínio lógico e um raciocínio coerente, embasado na razoabilidade, embasado na proporcionalidade. Tá bom? Concordam? Concordam? Ou não concordam? Concordam? Vocês viram quantos raciocínios nós podemos construir a partir da lei seca, a partir da interpretação, a partir da jurisprudência, a partir da doutrina? Com isso, pessoal, acho que vai travar. Se travar, eu volto daqui a pouco.